ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Casa do Eletricista, Fortilux, Fibracom, RJ Soluções em Segurança, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondotintas, Mazuti Construtora e Incorporadora, Protseg, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. Bem-vindos a mais um episódio do ADCast, o podcast do mercado imobiliário. Nós estamos já no 10º episódio e hoje com a presença especial das meninas do ADCast, Bruna, Thalita e Fran. Elas são responsáveis por fazer os financiamentos imobiliários, líder de mercado em financiamento imobiliário. E nós vamos hoje falar sobre esse correspondente Caixa Aqui, como é que funciona, quais são as regras, algumas histórias engraçadas, comoventes do dia a dia delas lá trabalhando e muita informação para você ficar ligado sobre o mercado imobiliário. Quero fazer uma menção honrosa aqui para minha esposa, Denise Mendes, que conduz lá o AD Expresso com elas lá, com muita eficiência. E logo, muito rápido, se tornou líder de financiamento na cidade, com expressivos números ali junto à Caixa Econômica Federal e ajudando as pessoas a realizar ações. A gente fica muito feliz com isso. Vamos lá, Bruna, Fran e Thalita. Vamos falar um pouco de vocês, depois a gente vai falar da AD Expresso. É bem dinâmico, não precisa ficar nervoso, pode ficar tranquilo. Não é ao vivo ou é ao vivo? Não é ao vivo, né? Mas vocês podem ficar tranquilos. Vamos lá, Bruna. Fala um pouquinho de você primeiro. Quero saber de você, pessoalmente agora sobre você. Não quero falar de financiamento não. Meu nome é Bruna, eu trabalho no financiamento imobiliário, no mercado imobiliário já tenho mais ou menos 7 anos, que eu tô com uma casa com a Denise nesse ramo. Sou casada, tenho uma filha, 2 enteadas, né? E tô muito feliz, né, de estar aqui hoje participando do ADCast, né? Obrigada pela oportunidade. E com essas 2 que faz parte da nossa equipe, Thalita. Fala com a gente, Thalita. Fala um pouquinho de você também. O pessoal tá curioso para saber de você. Eu sou Thalita, sou aqui de Ariquemes e tô no mercado 2 anos, né, junto com as meninas. E estou casada, não tenho filhos e obrigada pela oportunidade também. Maravilha. E você, Fran? Eu sou a Franciele, mais conhecido como Fran, né? Todos conhecem. Tenho um filho chamado Caleb, né? Já tô no mercado imobiliário há 2 anos e 7 meses, né? Justamente com a dona Denise e o seu Acácio. E obrigada pela oportunidade, né, de estarmos aqui falando um pouco mais sobre financiamento habitacional. Maravilha. Conta uma história engraçada, viu? Vou abrir a caixa preta aqui, ó. A Bruna trabalha com a gente há 7 anos ela já. veio. Aí a Bruna mandou um currículo lá pra gente lá, há 7 anos atrás, pra trabalhar com nós. 7 não tem mais, né, Bruna? Acho mais ou menos assim, 7, 8 anos por aí. E aí a Bruna falou assim, não, porque no currículo, né? Eu sou especialista nisso, naquilo e tal. Tava, rapaz, esse currículo é bom, hein? Aí quando eu fui ver, não era tão especialista assim, mas a Bruna é muito eficiente, ela demonstrou todo o potencial que ela tinha, a gente acreditou, e ela tá com a gente desde o início da imobiliária, quando a gente funcionava lá na Fortaleza ainda, e a Bruna se dedicou, aprendeu, fez curso, hoje é nosso braço direito lá no financiamento, depois veio as outras meninas também ajudando, então assim, a gente fica muito feliz de ter uma equipe realmente muito coesa lá no departamento de financiamento, no AD Expresso, que era um departamento de financiamento, depois acabou virando uma empresa separada, um nome diferente, uma nova marca que virou AD Expresso. Conta um pouquinho, Bruna, como é que foi? Você que participou desse momento, como é que foi isso? Você lembra na época lá, como é que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com a Casa com a Denise, era Denise Mendes, né? Acho que o Acácio estava migrando para a imobiliária. E aí virou a AD Imóveis, né? Era ali na Fortaleza, era um escritório de 2 salinhas, né? Era só eu, a Acácio, a Denise, o Andrei, que era o boy lá do escritório, e tinha um corretor. Comparado à quantidade de corretores que a gente tem hoje, de colaboradores, né? A empresa aumentou, virou mais uma empresa. Expandiu muito. E aí, depois de alguns anos, virou a AD Imóveis lá do setor 3. E aí só foi expandido. E quando a gente resolveu abrir o AD Expresso, que foi especificamente para financiamento imobiliário, né? Tem 3 anos, né? Que a gente está ali com o AD Expresso, né? Cresceu muito nesses 3 anos, né? E é isso aí. Começamos devagarinho com um container. Isso, verdade. Ficamos distante da caixa, a gente queria ficar mais próximo da caixa, aí mudamos para um container.
Depois logo ficou pequeno, tivemos que fazer um outro container. E daqui a pouco tem que colocar o terceiro. Talvez subir ali, fazer um segundo andar ali, quem sabe, né? Mas a gente percebeu que precisava de mais arroz, de mais divulgação, mais uma administração mais pujante, né? E mais pessoas, e aí conseguimos um modelo de negócio interessante. Mas se não fosse vocês, né, pessoas realmente comprometidas e que vestem a camisa, se dedicam, também não daria certo. Então, penso que é uma história de sucesso por todo o conjunto, né? Não só pelo que a gente fez, mas porque temos uma equipe realmente muito boa e a gente fica feliz por isso. E você, Thalita, fala pra gente um pouquinho sobre a sua função lá no Correspondente. Bom, eu sou... Continua. Verdade. Eu atuo na área comercial, né? Abertura de conta, consignado, cartão de crédito, essas outras coisas. E agora estou ajudando as meninas também na parte da área do financiamento. Está há quanto tempo lá já? 2 anos e 3 meses. 3 meses, já está muito experiente. Você, Fran? Eu faço a parte, né, da engenharia até a conformidade. Os processos chegam depois que os clientes são aprovados. E aí, posteriormente, né, os engenheiros, os construtores, eles encaminham a documentação do imóvel, onde a gente faz a conferência, solicita as engenharias. E aí, posteriormente, quando chega o laudo, né, a Thalita faz o processo de montar os formulários, posteriormente a Bruna faz o processo de colher as assinaturas dos formulários, e os formulários voltam para mim subir para o setor jurídico. E aí eu faço a parte do jurídico até chegar à conformidade para os clientes irem para a entrevista. Vamos falar sobre isso, que é conformidade, porque esse conformidade, esse monte de nome aí, a gente quer explicar isso aí para os clientes, para o pessoal entender o que significa isso. Mas antes eu quero fazer uma observação, agradecer, nós temos um grande patrocinador que é a Didio, aqui vocês estão tomando aqui, ó, um energético, água com gás, sem gás. Não seria possível realizar o nosso podcast se nós não tivéssemos grandes parceiros e patrocinadores, e a Didio é um deles, vou falar dos demais na sequência. Sou muito feliz e grato por ter bons parceiros. O que mais motiva vocês no dia a dia? Cássio, a gente tem uma grande demanda de atendimento, então cada cliente que entra lá, ele vai atrás de uma realização, tanto do cliente quanto dos corretores parceiros, do engenheiro também, que faz muito parte do nosso dia a dia ali. Então, todo mundo tá ali para solucionar um problema, e esse problema, né, que ele vai lá solucionar é justamente para realizar um sonho de a casa de uma pessoa. Então, a gente está ali todo dia sendo motivado com histórias de famílias diferentes, né, situações diferentes diariamente. É uma família, é uma pessoa solteira que quer fazer o financiamento, em geral, né? A família brasileira em geral do setor imobiliário. Então, a gente, todo dia com aquela dose ali de atendimento ao público, né? A gente acaba pegando muito carinho pelo cliente, em querer resolver o problema. Vocês têm alguma coisa? É muito especial também. A gente vê os clientes realizando o sonho, né? Você vê tanta pessoa lutando para realizar o sonho da casa própria. Então, aquilo acaba motivando muita gente. Cada história diferente que passa, que às vezes dá até vontade de chorar, né? A gente tem muitas histórias lá que a gente quase chora com os clientes. A gente chora junto, né? E quando eles assinam o contrato, tem muitos clientes que passam por lutas para conseguir, que é normal no financiamento, mas quando eles conquistam, é uma vitória para eles e é uma vitória para a gente também, porque a gente fez parte ali desde o início. Tem clientes que a gente trabalha tempos e tempos e tempos até ele conseguir fazer esse financiamento. Então, às vezes, a gente passa um cliente ali trabalhando o crédito dele para ser aprovado, né? Vários e vários mais meses. Teve cliente de até de anos, né? Até de anos. Pra gente conseguir aprovar o crédito dele. Então, é muito gratificante pra gente isso. É um atendimento humanizado que vocês têm de entender o cliente, de participar da vida dele, que a gente acaba participando da vida dos clientes, sim, né? Entendendo as dores, eles contam as dificuldades dele, o sonho. Às vezes vai marido, mulher, vai filho, vai sogra, vai sogro. Vai todo mundo. Um monte de envolvimento, né? A gente sabe que nesses programas Minha Casa Minha Vida, muitos casais, muitas pessoas que compram, tem a ajuda dos pais, do sogro, da sogra, na entrada, vende um gadinho, vende um carro e junta ele para dar entrada. A gente sabe quanto que é bem sofrido. E esse atendimento humanizado, a gente sabe que faz diferença, a gente percebe isso lá em vocês. Mas o que vocês acham, na opinião de vocês, que faz a diferença do nosso atendimento? Não é para passar o segredo nosso, mas é dizer o seguinte: o que vocês acham que, por que a gente tem esse sucesso, por que a gente é líder de mercado, por que a gente tem essa notoriedade, o que vocês acham que é o segredo? Eu acho que é porque no início principal ali, eu acho que é porque a gente é muito unida. Primeira coisa.
Porque sempre quando tem um problema, uma tenta ajudar a outra e a gente tenta ajudar o cliente. Então, sempre quando o cliente chega com um problema lá, a gente se reúne, conversa. Como que a gente faz? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Né? A gente sempre faz Tentar esse sempre feedback resolver. para tentar resolver. Agilidade, atenção. Isso. A união, a agilidade, a atenção. O que você acha mais bom? Cara, proatividade. Né? A gente tá ali para resolver o problema do cliente, né? A gente ganha para isso. A gente tá ali todo dia para resolver um problema diferente. E como essa constância, né, de estar todo dia resolvendo um problema, a gente acabou se tornando, quando o cliente chega lá e fala assim, tô com um problema no meu crédito, a situação assim, assim, assada, a gente já tem a resposta. Porque a gente já passou por aquela situação, eu já sei como que eu resolvo aquele crédito, como eu instruo ele a conseguir aquele crédito que ele precisa. Independente do problema, a gente tem a solução. Eu acho que o importante também é que vocês são especialistas, né? Vocês fazem só isso e estão ali, são atiradores de elite, né? Sim, Cássio, o nosso foco é financiamento. Foco é financiamento imobiliário. Qualquer atendimento que chega lá para nós, as três sabe. Aqui a gente preza por quê? O que eu sei, a Thalita sabe, o que a Thalita sabe, a Franciele sabe, o que a Franciele sabe, eu sei. Maravilha. Então, se o cliente chegar lá e eu não tiver, ela atende, o cliente não precisa esperar. Se tiver gente no escritório, o atendimento vai ser ali na hora também. E o legal é que o AD Expresso hoje ele funciona das 7h30 até 5h30 diretão, não tem horário de almoço, não tem nada, você chega na hora do almoço, chega de manhã, chega de tarde, mesmo após o horário do banco fechado, você pode chegar lá, a gente tá lá trabalhando, pronto a te atender. Só não trabalhamos no sábado, no domingo, porque também não tem banco para trabalhar na janta, a gente não vai estar lá. Isso é verdade. Mas eu penso que essa questão também de ser especialista, né, de fazer só isso e de dedicar, estudar, eu acho que faz muita diferença também. Mas a gente sempre precisa crescer, se organizar cada vez mais, né? O que a gente tem feito. Nós estamos agora passando por um momento de tentando nos organizar mais e mais, né? Para as novas demandas. Sim. E eu parabenizo a cada um de vocês, a Denise também, por essa visão de estar sempre ali focada, olhando os pequenos detalhes, né? Eu quase não vou lá. Quem comanda lá, junto com vocês lá, é a Denise. E eu fico muito feliz de ter mais um braço. A gente tem a liderança na Deimos, agora a liderança na The Expresso também. E a gente fica muito feliz de participar ativamente do mercado imobiliário com essas duas empresas aí bem fortes. E como é que funciona aí o passo a passo do financiamento? Como é que vocês podem me contar o passo a passo, assim, resumido? Depois a gente vai falar de Minha Casa Minha Vida, vamos falar de FGTS, vamos falar de documentação, relacionamento, uma série de coisas ainda. Mas, assim, em linhas gerais, como é que funciona o passo a passo? Primeiro passo que a gente sempre fala para o cliente é a simulação. O cliente escolher uma simulação dentro da realidade dele, né, com os dados que ele fornece. Claro que cada cliente é uma situação diferente. Primeiro passo, simulação. Fez a simulação, ficou do seu agrado, dentro das suas condições, a gente parte para a aprovação do crédito. Quer juntar toda a documentação do cliente para mandar para a Caixa. E a Caixa vai dar o resultado para a gente se o cliente foi aprovado. Se aprovado, né, o cliente ele vai em busca do imóvel, que daí já é com a parte dos corretores, imobiliária, procurar um imóvel que ele seja regularizado e apto a financiamento. Quando ele escolher esse imóvel, a gente vai juntar a documentação desse imóvel com a documentação do cliente, com a documentação do vendedor do imóvel. Né? A gente vai pedir uma análise da Caixa, né? Do engenheiro da Caixa, ele vai vir, vai fazer a vistoria desse imóvel, né? Ver se o imóvel está apto ao financiamento, se é um imóvel que pode ser aceito em garantia da Caixa. O imóvel passando por essa vistoria e sendo apto, a gente vai unificar a documentação de todas as partes e mandar para um setor de análise jurídica, que se chama conformidade, que é a parte que a Franciele trabalha, né? A conformidade vai verificar todas as documentação e ver se está ok. Estando ok, o cliente ele vai ser direcionado para a agência para fazer uma entrevista com o gerente da Caixa, fazer a confirmação de todas as informações, se o cliente realmente tem interesse naquele financiamento, né? Ver se o cliente está apto em adquirir essa dívida por esse prazo aí de 420 parcelas, até 420 parcelas. Estando tudo conforme, o cliente vai para a assinatura do contrato de financiamento, que é a parte principal ali. Assinou o contrato, o cliente vai transferir esse imóvel para o nome dele, né? Que é a parte de cartório, prefeitura, e devolver para a Caixa, encerra o processo, dali para frente é só pagar a parcelinha do financiamento. E ser feliz na casa nova. E ser feliz na casa nova. Agora, para a gente esclarecer um ponto, por que compensa ir no AD Expresso e não na Caixa? Qual que é a diferença? Por que a pessoa não vai direto na agência e iria com a gente, no correspondente bancário? Fran. A agilidade, né?
O correspondente bancário, quando você chega lá no correspondente bancário, é igual a gente estava falando, agilidade no atendimento. O cliente, às vezes, o corretor ou o cliente mesmo, quando ele vai já com toda a documentação, ele já sai lá com o crédito aprovado. Se ele levar todo o documento, o checklist de documentação, tem muitos clientes, muitos corretores parceiros, construtores parceiros, que vão com toda a documentação e em questão de minutos já sai com o cliente ali aprovado. Na Caixa, além da fila que eles têm que enfrentar, os próprios gerentes, né, vão direcionar eles para os correspondentes, porque lá dentro da agência, eles não têm tantas mãos de obras para fazer esses processos internalizados, né, e então eles mesmos já direcionam para os próprios correspondentes estar fazendo esses processos de financiamento habitacional. Então, a agilidade no AD Expresso é excepcional. E o fato também de, por exemplo, a pessoa não tem tempo para ir de manhã, ela pode ir à tarde no AD Expresso, né? Ela pode ir 3 horas, 4 horas, na hora de almoço. E tem um fato que a Caixa Econômica ela não tem braço suficiente para fazer todos os financiamentos, né? Então, a Caixa Econômica adotou um modelo, que é um modelo de parceria com correspondentes. Esses correspondentes são responsáveis por fazer o financiamento, são braços da Caixa, né? Terceirizados da Caixa, para poder dar essa celeridade no processo de financiamento. Então, a gente atua dessa forma e penso que é um ponto assertivo da Caixa de ter feito isso aí, porque realmente é um caso de sucesso. Mas e, Thalita, tem custo financiar lá no AD Expresso? Não. Quem paga esse serviço do AD Expresso? Tem custo? Não tem custo. A Caixa, ela paga o AD Expresso. Então, não tem custo nenhum. O cliente pode ir lá fazer aprovação, cartão de crédito, conta. Não vai ter custo nenhum. Maravilha. Então, o cliente vai lá, vai fazer o financiamento, vocês vão dar todo o suporte para ele, não tem custo nenhum. Não vai ter Não custo cobra nenhum. nenhum real dele. Nenhum Aí, que real. beleza, maravilha. Até eu vou querer fazer o financiamento desse jeito, ué. Já fez. Já fiz, né? Já fez. Já fez. Vários. E quais são as maiores dúvidas que o cliente chega lá trazendo? Qual que é a maior dúvida do cliente? Que vocês podem esclarecer, ó. A maior dúvida do cliente é essa e resolve assim. Cássia, a maior dúvida do cliente geralmente é a entrada. O cliente chega lá já querendo saber quanto que ele vai gastar. De tudo, não só da entrada, quanto que ele vai gastar de documentação, o que ele precisa ter de documento, qual que é as formas de aprovação para ele, qual a renda que ele tem que ter, entendeu? Aonde que tem a casa, qual o setor, o que cabe no bolso dele. É a maior dúvida do cliente lá no escritório. Por isso que a gente trata o cliente, tem que tratar do início, para poder explicar para ele, porque são várias etapas do financiamento, né? Então, de início, a gente trata a questão da simulação, para poder entender quanto que o cliente ganha, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele trabalha de carteira assinada, se ele é um cliente autônomo. Então, a gente tem várias perguntas que a gente tem que fazer para a gente poder entender qual que é o perfil daquele cliente, em qual valor de imóvel ele vai se enquadrar, qual linha de crédito ele vai se enquadrar. Então, são muitas perguntas que o correspondente faz para o cliente. E as parcelas também. A parcela, quanto que o cliente vai te pagar de parcela realmente, taxa de juros, subsídio. É uma pergunta lá que todo mundo, né? Quanto que eu tenho direito de subsídio, né? Que é por faixa de renda do cliente, mas é uma pergunta bem... E hoje, para financiar um imóvel, qual que é a premissa básica? Para conseguir financiar um imóvel hoje, a premissa básica é o quê? Renda comprovada, né? Através do carteira assinada, ou através da declaração de imposto de renda, ou através das notas, né? De vendas e compras também. São as premissas básicas para você conseguir realizar o financiamento habitacional. Ter renda. Ter renda comprovada. E nome? Pode estar sujo? E o nome tem que estar limpo. Então lascou, então. Eu não posso mais financiar. Se não tiver o nome limpo, infelizmente a gente não consegue, né, fazer a aprovação de crédito, mas é um cliente que a gente vai trabalhar com ele para ele futuramente conseguir fazer essa aprovação de crédito. Isso é legal, né? Que o procedimento, né, é aprovar o crédito do cliente, fazer a simulação, entender a situação dele, a renda que ele tem. Mas quando o cliente não está pronto para financiar, eu vejo que vocês fazem um trabalho de assessoria, de orientação para que ele fique pronto. Tem muito cliente que chega lá, não está com a renda, está com o nome sujo, tem uma renda informal, aí você olha, documenta a renda assim, limpa o nome, faz isso, faz aquilo, abre uma conta na Caixa, enfim. E aí o cliente vai lá, depois de 6 meses ou 1 ano ele consegue financiar, né? Isso é um papel importante que vocês fazem, que eu vejo lá. E como é que é essa situação? Qual que é a importância de ter relacionamento com a Caixa? Por que a gente sempre fala? Por que vocês sempre falam isso? Ó, tenha relacionamento com a Caixa, abra a conta corrente. Qual que é a importância? Cássio, hoje em dia, para você conseguir um crédito bom, você precisa ter um relacionamento com o banco. Iniciar uma conta corrente, se você tiver um cartão. Porque, querendo ou não, é uma via de mão dupla, né?
Você quer um crédito barato e a Caixa quer um cliente bom. Se você é um cliente bom, tudo vai ficar melhor. As portas vão se abrir para você na hora que eu rodar a sua análise de crédito. Seu Entendeu? rate De vai cara, aumentar. aprova, né? Seu rate é bom, seu relacionamento é bom. Então, facilita muito você ter o relacionamento com o banco. Então, o inicial é o cliente ter uma conta corrente, um produto de seguridade, movimentação nessa conta, principalmente para aqueles clientes que são renda informal e são trabalhadores autônomos, que o banco vai conhecer você pela movimentação, pelo rate da sua conta. Então, isso ajuda muito. Porque às vezes o cliente chega lá, ele é autônomo, né? Não fez declaração de imposto de renda, não tem a renda comprovada. Mas ele tem uma conta na Caixa. E nessa conta, ele tem a movimentação dele ali. Ele poderia tentar um crédito com renda informal. É essa a possibilidade. Se o gerente analisar que é um cliente que tem uma movimentação, tem um histórico bom na Caixa, é possível fazer essa aprovação com renda informal. Se o rate dele, né, tiver um rate muito bom, tipo AB, né? Sim, então isso facilita muito. Então, quer dizer que o banco quer conhecer o cliente, né? Assim, se você já tem a conta corrente lá, você deposita dinheiro, você faz pagamento, toda a tua movimentação bancária tá lá, quando você for fazer um financiamento, o banco fala assim, é você, aquele cliente que tá aqui direto, pagando, recebendo, etc e tal. Isso. Então, pô, legal, te conheço já, vou te dar o crédito. Agora você chega lá, nunca movimentou lá, não tem o documento, não tem nada, fica difícil. Então, não é nem uma questão de condição, é uma questão lógica, né? Se você já tá lá, você já é de casa, você já é conhecido. Isso mesmo. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência. Eu quero comprar uma casa, vou trabalhar lá. Se eu tenho um negócio informal, se eu vendo lá, sei lá, se eu vendo pão, se eu vendo alguma coisa lá, picolé, então eu vou ter lá os Pix que eu faço pagamento, os recebimentos, tudo naquela conta para que eu tenha esse relacionamento. Depois, quando for fazer o financiamento, o banco já me conhece, né? Isso. Então, tem possibilidade de comprar imóvel com renda informal? Tem essa possibilidade. É possível, mas é que nem assim, aquele cliente que realmente é cliente da Caixa, que tem movimentação, que tem histórico, tá ali diariamente. Há essa possibilidade. Cliente que faz investimento, cliente que tem vários produtos, né, de qualificação dentro dessa conta. Então Entendi. facilita muito. Mas também tem que ter um nome limpo, não pode deixar de ter um Também nome tem que limpo. ter um nome limpo. Essa é a premissa básica, né? Maravilha. Eu quero falar mais uma vez sobre os patrocinadores. Nós temos bons parceiros e firmes, né? Quero falar aqui em nome da Casa do Eletricista, do nosso amigo Daniel, um grande parceiro que apoia aqui o nosso podcast. Forte Lux, que trabalha com persiana e com móveis de decoração. E a Fibracom Internet, uma das maiores provedoras de internet, localizada lá na Praça do Lago, da minha amiga Mariana e do Matheus. Um abraço aí, obrigado pelo apoio de vocês, viu? Sem vocês, esse podcast não seria possível de existir. Vamos falar do Minha Casa Minha Vida um pouquinho? Minha Casa Minha Vida é um programa social do governo. Depois já falo também do programa Meu Sonho, de novidades que tá para vir aí. A gente nem tá colocando escrito aqui, mas nós vamos falar, viu? É um programa federal do governo, onde tem subsídio para a pessoa que vai comprar a casa. Ele tem algumas esferas algumas linhas de crédito, né? São três fases do Minha Casa Minha Vida. E eu queria que você falasse um pouco, Bruno, sobre isso. Fala um pouco sobre Minha Casa Minha Vida. A diferença do programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, como ele é pelo governo, ele tem uma taxa de juros bem mais barata do que você comprar fora dele, né? Então, hoje em dia, a gente tem o Minha Casa Minha Vida faixa 2, né? Que contém subsídio. O faixa 3, que é para imóvel até 350 mil. E temos agora o Minha Casa Minha Vida médio padrão, que é imóvel até 500 mil. Todas essas linhas de crédito, ela tem uma taxa de juros diferente. São as taxas de juros mais baixas, o que facilita, né, a compra do primeiro imóvel. O Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas regras. Por exemplo, é para aquisição do primeiro imóvel, né? Você não pode ter outro imóvel no nome para fazer esse financiamento. Seja de imóvel pronto, aquisição de terreno e construção. A gente tem essas opções de linha de crédito. Então, não é só para compra de imóvel pronto. Tem uma linha de crédito que a gente faz muito lá no escritório, que é a aquisição de terreno e construção, ou construção em terreno próprio, né? Temos essas opções. Minha Casa Minha Vida, ele é com base na renda familiar, né? Se você é solteiro, só com a sua renda. Se você for casado, você pode fazer a junção, você pode financiar com seu irmão. Se você quiser financiar com seus pais, você também pode. Ele te dá essa abertura para você fazer junção da renda familiar, né? Então, é muito interessante para clientes que precisam, né? Pagar uma parcela menor, ter mais uma oportunidade de negócio. Vocês têm alguma coisa para complementar? Exatamente isso aí. E o faixa 1, como é que é o faixa 1?
Fechamos para pessoas com rendas mais baixas, né? Com rendas ali de 1.600, que pegam muito subsídio, mas eles pegam menos financiamento, né? E automaticamente o subsídio deles vem mais alto, mas a capacidade de financiamento deles é bem menor. Mas temos também. O faixa 1 aqui na nossa cidade, a Cássio não tem, né? Que nem eles são aqueles programas do próprio governo mesmo, aquelas casinhas que nem o Jardim Felicidade, já no Jardim Zona Sul. A gente faz o financiamento da faixa 2 para cima. Só que a faixa 2, por mais que o cliente ele ganhe um salário mínimo, ele tem a possibilidade de pegar até 49.500. Agora vai subir um pouquinho, vai subir mais um pouco. E vai subir mais um pouco a questão do subsídio. Então, tem muitos clientes que pegam 50 mil praticamente de ajuda de custo do governo, o que facilita, né, a compra da primeira casa. E o subsídio ele é de acordo com a renda. Então, cada renda, né, vai ser um subsídio diferente. Por isso que é importante a gente estar fazendo a simulação, conhecendo o cliente, para poder explicar para ele essas questões de ganho de subsídio do governo. O que precisa para fazer uma simulação? Dados básicos, data de nascimento, né? Se tem dependente ou é casado, pode ser filho menor de idade, ou se você é casado, mais de um participante. Se você possui ou não 3 anos sobre o regime do FGTS, não te impede ter menos de 3 anos, mas se você tiver, você ganha um desconto na taxa de juros também de 0,5%. Facilita muito, ajuda muito no valor final. Basicamente, esses dados básicos, né? E o valor do imóvel que você quer fazer a simulação. Mas hoje a gente fala do Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que é um programa social, um programa do governo que subsidia a entrada, né? Então as pessoas têm um acesso ao imóvel com esse subsídio para poder ajudar a pagar a entrada. Ainda às vezes a pessoa, mesmo tendo subsídio, tem que dar alguma parte de entrada ainda, né? A gente sabe que dificilmente a gente tem entrada zero. É muito difícil a gente conseguir entrada zero. Ou tem como? Entrada zero não, mas a gente teve alguns casos, né? Teve alguns casos recentemente mesmo, que assim, com a renda da cliente, com o subsídio que ela ganhou, a gente tava comentando ali, a cliente deu 2 mil de entrada e pagou o restante da documentação, né? Que ela gastou mais foi com a documentação. Mas tem alguns casos. Casos assim, excepcionais. Exemplo, a cliente comprou o imóvel mais barato. Ela negociou um imóvel de 150 mil, ela pegou 50 mil de subsídio, ela precisou financiar 100 mil. E pagou a documentação. Só que é um imóvel mais difícil de achar aqui na nossa região. Então, ela fez um processo de uma casa com praticamente assim, um quarto, uma Mas sala. você sabe, agora vai ser mais fácil, né? Agora nós temos uma novidade aí para passar agora, que é um programa, um empreendimento imobiliário, onde a pessoa vai poder comprar um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, pegando o subsídio do governo federal, que elas falaram aí que pode dar até 40 e poucos mil reais, até quase 50. E se a pessoa tiver inscrita no programa Meu Sonho, que é um programa do governo estadual, ela vai ter mais uma possibilidade de subsídio. Então vai somar, você vai ter 2 subsídios. Você vai ter o subsídio do governo federal e do governo estadual. Então vai dar um valor muito alto aí de entrada, você vai financiar o mínimo possível, provavelmente, quer dizer, de entrada. Um valor muito alto de subsídio, você vai ter o mínimo de entrada e de repente até 0 de entrada. Nós tivemos aqui um podcast com o pessoal da Engemerit que começou conosco e falou que a entrada deles é apenas R$500. Então nós estamos conectados com eles. A Despresso, vocês já falaram aqui no podcast, é um parceiro oficial deles para fazer o empreendimento. Olha, amei. Para fazer o financiamento, uma vez que a gente já tem conhecimento de causa sobre empreendimento, né? Sim. A gente fez todo do Macerata, inclusive, né? A gente está bem preparado para fazer. E você vai poder comprar uma casa com praticamente 0 de entrada, muito em breve, com 2 subsídios, se você tiver inscrito no programa Meu Sonho. Foi aberto um edital de licitação para poder se inscrever. Já tem 7 mil e poucos cadastros na cidade. Se você não tiver inscrito, vai ter que esperar abrir um novo edital para se inscrever. Mas aqueles inscritos poderão procurar a imobiliária, a AD Imóveis, poderão procurar a AD Expresso para ter acesso a esse empreendimento com entrada praticamente 0. Com essa casa que você falou, que é a mosca branca aí do olho azul, que a gente quase não acha que essas casas que dá a possibilidade de financiar sem entrada. E outra coisa legal, não sei se vocês sabem, mas essas casas vão ter laje. Eu fiquei sabendo. Casas na laje, que eles falaram aqui, a casa bem mais fresca, questão térmica, né? E muito bem construída, toda na laje. Então vai ser muito bom para a nossa cidade. Está em fase de análise, de aprovação, de projeto, prefeitura, caixa, enfim. E ano que vem vai ser um ano movimentado para a gente. Aí eu espero que a gente possa realizar bastante sonho. Você falou essa questão do Meu Sonho, eu lembrei de um detalhe aqui. Eu tenho orientado os clientes que fizeram a inscrição do Meu Sonho a procurar o correspondente expresso,
fazer o cadastro, fazer a aprovação do crédito, já ir abrir na conta, isso te coloca um passo à frente, né, do processo. Então, é muito importante. Por mais que você vá ganhar o benefício do governo do estado, você precisa financiar o restante. Então, você precisa ter o crédito aprovado. Como é para ano que vem, né, começo do ano que vem, dá tempo ainda de se organizar esse ano. Tanto com o nome, né, tem que, né, regularizar o nome certinho, regularizar a documentação tem que estar dentro do prazo de validade, para você estar ali um passo à frente do seu crédito. Isso é importante, né? Se a pessoa já quer comprar, não adianta ficar, eu tô lá cadastrado, vou esperar, etc. Quando sair o edital, aí não tá com renda, não tá com cadastro feito, não tá com conta aberta, não tá com nada, aí vai ficar para trás, porque vai ser uma corrida, né? Imagina, nós teremos aproximadamente 500 casas que serão do programa Meus Sonhos, terão em 2 etapas, tem uma primeira etapa com menos casa, depois vai ter uma segunda etapa. Mas são 7 mil inscritos, então vai ter 7 mil pessoas querendo comprar 480 casas. A gente sabe que das 7 mil pessoas, muitos não poderão comprar ou nem foram inscritos lá, mas nem fazem jus a ter esse benefício. Mas, de todo modo, é um número alto, né? E a gente vai ter uma corrida aí por essas casas. Será realmente uma oportunidade daquela pessoa que não tem condição de comprar a casa, não tem condição de dar entrada, sair do aluguel, poder comprar. Então, você precisa se organizar, né? Precisa antecipar, abrir conta, limpar o nome, organizar bonitinho, ficar tudo certinho, para quando vier o chamamento público, vai ter um chamamento público, né? Para que as pessoas que se inscreveram possam procurar para fazer a compra. E aí você vai ter que estar preparado. Isso é importante. E questão do FGTS, como é que funciona o FGTS? A gente está falando muito da Minha Casa Minha Vida, Bruna e Thalita, Fran, depois a gente tem que falar um pouco também sobre o SBPE, né? A gente sabe falar da Minha Casa Minha Vida, mas temos outra linha de crédito, né? Aliás, acho que a gente deve falar um pouco primeiro sobre a diferença das linhas de crédito, né? Entre Minha Casa Minha Vida e o SBPE. O SBPE hoje não está tão em alta devido à taxa de juros, que está um pouco mais elevada, e o Minha Casa Minha Vida tem subsídio e acaba sendo melhor. Mas nós temos outra linha de crédito. Explica um pouco para o nosso público como é que funciona essa diferença do Minha Casa Minha Vida do SBPE. Então, a diferença entre o Minha Casa e o Minha Casa Minha Vida e o SBPE é o seguinte. Hoje, depois que o Minha Casa Minha Vida subiu as faixas, né, do valor do imóvel para 500 mil, caiu a demanda do SBPE. Antigamente, o Minha Casa Minha Vida ele ia até 210 mil, né? Dali para frente era SBPE. Aí eles aumentaram para a faixa 3, que foi para 350 mil, e depois foi para a faixa 4, que é até 500 mil. Mas quem não se enquadra no Minha Casa Minha Vida vai ter a opção de financiamento do SBPE, que são clientes que ganham acima de 12 mil, clientes que já têm imóveis no nome, vai comprar o segundo ou o terceiro imóvel, né? Quem quer comprar terreno também, se quiser financiar só o terreno, temos essa opção. Quem vai comprar imóveis acima de 500 mil também iria para a taxa de juros do SBPE. E, querendo ou não, a taxa de juros não é tão diferente, né? Dá em torno ali de 1,5% da última faixa, que é a faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, pro SBPE. A diferença maior ali é na questão da cota do financiamento. O SBPE, ele financia 80% na modalidade da parcela decrescente e só 70% na modalidade da parcela price, que é uma parcela pré-fixada. Então, tem essa diferença. Maravilha. Então, hoje, qual que é a média de financiamento que está saindo no SBPE? Está saindo muito financiamento da SBPE? SBPE é 20%, mais ou menos. De 100%, a gente faz 20% SBPE e 80% é Minha Casa Minha Vida. 80% Minha Casa Minha Vida. Os clientes que não se enquadram mesmo dentro do programa, né? Isso, Minha Casa Minha Vida. E o FGTS? A pessoa pode usar o FGTS em ambas as modalidades ou só no Minha Casa Minha Vida? Como é que funciona a questão do FGTS? O FGTS ele é utilizado no primeiro imóvel, né? Na compra do primeiro imóvel. É um fundo de garantia que todos as pessoas têm, né? Os trabalhadores têm direito, mas é para aquelas pessoas que se enquadram dentro da regra. Ela tem que possuir mais de 3 anos sob o regime do FGTS para ela conseguir utilizar o FGTS na proposta. O FGTS ajuda muito, né, na entrada dos imóveis. Tem muito cliente que, para imóvel novo mesmo, que às vezes a entrada do cliente, ele zera a entrada com o seu FGTS. E tem outras formas de utilizar o FGTS? É só para comprar um imóvel? Eu posso, por exemplo, se eu tenho um imóvel já que eu quero reformar e usar o FGTS, eu posso? Não consigo utilizar. E para amortizar saldo devedor? A amortização do saldo devedor pode sim, desde que ele se enquadre também dentro da regra que ele possua mais de 3 anos sob o regime do FGTS. Aí de sim. quanto tempo a gente consegue fazer? A cada 2 anos. A cada 2 anos eu posso ir lá e amortizar? Amortizar.
Sim, então vou juntando meu dinheirinho no FGTS, depois de 2 anos vou amortizando. Exatamente. Muita gente, né, que compra a sua casa, a gente fala o prazo máximo de 420 meses, mas que são os 35 anos, mas muita gente paga a sua casa em menos tempo, porque vai amortizando, o que compensa muito realizar a amortização, né, e vai juntando seu FGTS, a cada 2 anos vai lá amortizando, então paga a sua casa em bem menos tempo. Então, nós falamos aqui no podcast anterior com o Rodrigo Fetter, eu trouxe um dado que eu sempre falo para o cliente, que a média de quitação do brasileiro é de 12 anos. Não sei se vocês sabem disso, mas Exatamente. a média, né? Claro que tem pessoas que quitam mais rápido, tem pessoas que quitam bem mais demorado. Mas juntando todos os dados, a média seria de 12 anos de quitação. Então, o que eu sempre tenho falado é não se preocupe com o prazo. O prazo longo, esse programa, Minha Casa Minha Vida, essa modalidade de financiamento que o governo criou, é justamente para que você tenha acesso a um crédito barato com longo prazo, porque se o prazo for curto, a parcela aumenta. O máximo de prazo vai te dar uma parcela bem suave para caber no teu orçamento. Não quer dizer que você é obrigado a pagar essa parcela para o resto da vida, ficar os 35 anos pagando. Você pode antecipar a quitação do financiamento, você pode quitar de 2 em 2 parcelas, você pode quitar... Como é que funciona as formas de amortização, Bruno? Pode usar o FGTS, que nem a Franciele falou, mas eu vou contar uma experiência minha mesmo, né? Eu tenho um financiamento, correspondente tem que ter financiamento. Todo mundo tem que ter. Você fez lá onde financiamento? Fez lá, não? No Expresso? É. No Expresso. Olha aí, coisa boa, viu? Eu fiz um financiamento de um processo de aquisição de terreno e construção, e quando surge um dinheirinho, né, a mais, a gente entra lá para poder fazer a amortização. A minha parcela hoje, ela é R$900. Se me sobra no mês esses mesmos R$900, né, vamos supor que me sobrou R$1.000 no meu 10º agora, né, que eu recebi, meu patrão. Eu uso para amortizar, eu simulei lá das 5 parcelas. Então, a minha parcela que era 900, eu tô quitando 5 parcelas de trás para frente com os mesmos R$900. Então, cada parcela minha eu calculei, saiu em torno de R$120 na amortização com recurso próprio, né? Se você for usar o FGTS, vai dar mais ou menos a mesma matemática, né? Só que eu faço no prazo, que pra mim eu acho que compensa mais, né? Mas tem a opção de você diminuir a parcela. Mas eu acho que não é muito compensativo, eu já fiz algumas simulações, dá muita pouquíssima diferença, né? Mas no prazo é bem bacana. Não tem aquela história lá, como é que é? Aqui tinha um financiamento de 30 anos, em quantos anos? Em 3 anos, 4 anos, será que o pessoal fala, né? Isso. Então, tem. Só que o que acontece? Para os clientes que pegam muito subsídio, não é viável quitar nos 5 primeiros anos. Porque o governo entende que você não precisa do subsídio e você precisa devolver. Isso aí já aconteceu com alguns clientes, dele pagar o saldo devedor e, quando for ver, tem que devolver 5, 10, 15, 20 mil de subsídio. Então, o interessante, nos 5 primeiros anos, você não fazer amortização, porque você não tem que devolver parte do subsídio. Para quem compra imóvel no Minha Casa Minha Vida. Sim, com muito subsídio, né? Com muito subsídio, né? Ou até mesmo com pouco, né? Porque assim, tem pouco você já tem que devolver também. Já tem que devolver. Então, não mas compensa. Considerando essa informação de que o brasileiro tem uma média de 12 anos de quitação, tá bom, né? Você não vai amortizar tudo de uma vez, né? Também não vai desesperadamente quitar, né? Até porque depois você compra a casa, você quer mobiliar, você quer, né? Não, nos 5 primeiros anos você tá focado na casa, né? Se organizando financeiramente novamente. Aí depois que você vai começar a mexer com essa questão de amortização, né? Entendi. E a amortização faz como? Tem que ir na agência? Como é que funciona? Se for através de recurso próprio, você consegue fazer via aplicativo. Na conta da Caixa mesmo você entra, tem a opção de você simular no prazo, na parcela, faz a simulação, tira o boleto e paga. Com 2, 3 dias ele já vai diminuir o seu prazo de pagamento. Com a FGTS, a primeira amortização é na agência e depois você já consegue fazer via aplicativo também. A cada 2 anos. A cada 2 anos. Maravilha. O FGTS também pode ser utilizado no SBPS, se a pessoa estiver comprando uma casa acima de 500 mil, né? Acima de 500 mil, desde que ela não tenha o imóvel no nome. Não pode ter. A regra do FGTS é não ser proprietário de imóvel rural ou imóvel urbano, não pode ter. Fora isso, você pode fazer a utilização também. É para compra realmente do primeiro imóvel, né? Maravilha. É o que eu sempre falo, os clientes perguntam, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo com crédito? Olha, o crédito imobiliário, ele é do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, ele tem algumas regras, justamente para subsidiar o sonho da casa própria, né? Ajudar a pessoa a realizar o sonho da casa própria. Aí com subsídio, se for dentro do Minha Casa Minha Vida, ou sem subsídio ainda, mas dentro do SBPE, a linha de crédito é os juros mais baratos que a gente tem no mercado hoje, que é para realizar o sonho da casa própria. Aí se você tem imóvel no nome, se é imóvel comercial, se é imóvel multifamiliar, pode financiar? Como é que funciona? Você pode financiar, né? Só não dentro do Minha Casa Minha Vida, mas você pode fazer no SBPE normalmente.
desde que não seja financiado, não esteja ativo o financiamento pela Caixa. Se for por outro banco, você pode fazer o financiamento normal pela Caixa Econômica. Se eu quiser financiar, por exemplo, um imóvel comercial, eu posso? Pode. Aí qual que é a linha de crédito? É a mesma do SBPE? É a mesma? É a mesma do SBPE, porém o recurso é do SFI. Que é o Sistema Financeiro Imobiliário. Isso mesmo. Onde a taxa de juros é um pouquinho mais cara. Um pouquinho maior, mas pode. Então, esse crédito imobiliário que a gente fala, ele faz parte do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, onde ele tem uma taxa de juros mais atrativa. E é para realizar o sonho da casa própria, para um imóvel é unifamiliar, apenas uma família, não pode ter comércio no imóvel, não é para um conjunto de apartamentos, por exemplo, para um imóvel comercial, é para apenas uma casa. Aí, no Minha Casa Minha Vida, você só pode tá comprando aquele imóvel ali. Quando é no SBPE, hoje permite. Não estava permitindo há um tempo atrás, hoje está permitindo comprar o segundo imóvel, confere? Isso. A Caixa Econômica muda essas regras em função de algumas coisas de dinheiro, recurso, né? Falta de recurso, tem mais recurso, ela vai mudando as regras. Hoje, você pode financiar o segundo imóvel. Agora, no SFI, você pode financiar, aí não tem tanta regra, é um pouco mais abrangente. Só que você paga um pouco mais de taxa de juros. Tô falando errado? Tá certo. Ó, aprendi bem com você. Né? Aí o SFI, você falou comercial, para terreno também é do SFI. Também no SFI, né? Terreno. Seja residencial ou seja comercial. Acima do Minha Casa Minha Vida, né? Se for dentro do Minha Casa Minha Vida... Não, você terreno pode... não faz. Terreno. É só residência mesmo. No Minha Casa Minha Vida é a questão de terreno e construção, né? Ou construção em terreno próprio. Isso também. Vamos falar sobre isso já. Sobre a aquisição de terreno e construção, mas eu quero falar agora de mais 3 patrocinadores. Eu sou bem patrocinado, viu? Né? Não é brincadeira, não. RJ Soluções de Segurança, do meu amigo Rian. Ele é um grande parceiro, ele instala câmeras, ele mexe com segurança eletrônica, automação. Tá sempre lá com a gente lá na The Express. Eu ia falar isso agora, ele tá sempre lá. Mais um que vocês conhecem também. Rodrigo Campos, arquiteto, um grande parceiro nosso. E eu admiro o trabalho dele, bem dinâmico, bem rápido, tá com bastante sucesso no mercado. Obrigado, Rodrigo, por apoiar nosso podcast. E mais um amigo também, o Alisson da Rondo Tintas, também cliente da The Express também. Quem não é cliente da The Express? É difícil não ser. E a Rondo Tintas aí é casa de material de tintas aí, automotiva, imobiliária, o maior da cidade, um grande parceiro. Muito obrigado pelo apoio. E falando da The Express, a gente fala do financiamento imobiliário, estamos falando aqui escorrendo, vamos falar mais ainda. Mas o que mais a gente faz lá na The Expresso? A gente só trabalha com financiamento imobiliário? O que a The Expresso provê de solução pra gente, Fran? Fala a parte, depois a Tri vai falar outra parte. Além do financiamento habitacional, nós trabalhamos também com consórcio, com seguros, né? Thalita, que faz a parte do comercial lá, manja no consignado, precisou de consignado, né? Só falar com essa moça aqui. Um pouquinho aí, Thalita. Tem consignado, abertura de conta. Como que é o trabalho lá do consignado lá? O consignado, a gente monta ali o processo e também tem a facilidade que eu consigo ir até o cliente. Então, muitas consegue ir até o Expresso, eu consigo ir lá, pegar a assinatura dele e mandar para conformidade. Então, assim, tem uma facilidade ali. Hoje está quanto a taxa de juros no consignado? Tu sabe de cabeça? É padrão ou cada um tem um tipo de taxa? Cada um. É? O estadual 1,75, municipal 1,75. Vai variando ali a taxa. A questão de meses também, né? 120 municipal e 96 Mas hoje o produto master lá, o carro-chefe lá é financiamento. O financiamento. Você também faz, né? O empréstimo CLT, empréstimo CLT o INSS, né? Eu gosto. Eu gosto disso. Que empréstimo. E o financiamento imobiliário lá hoje é quantos % do serviço nosso lá? 5%. Os outros 5% é comercial. É porque o maior produto lá é financiamento imobiliário. A pessoa ela chega lá procurando, né, a gente para fazer o imobiliário. E querendo ou não, esse cliente, ele precisa abrir a conta, ele precisa fazer o relacionamento com a Caixa, ele precisa fazer o cartão de crédito. Então ele vai fazer a simulação. Ele já sai com a simulação dele, ele já assinou a conta, que ele vai voltar para abrir, né, a conta dele, o cartão. A gente já deixa esse cliente preparado. Ele já sai com tudo pronto. Dificilmente o cliente faz uma simulação que não tem conta, que ele não sai de lá sem abrir. Ele já abre, já inicia o processo ali. Que ele não vai dar início àquele relacionamento, ele faz financiamento imobiliário, mas ele acaba adquirindo outros produtos e tudo mais. É aí que a gente entra com o comercial fazendo esses outros produtos, né? Muitas das vezes a gente já abre a conta ali mesmo, depois da simulação. E me diga uma coisa, como é que qual que é o prazo? Vamos falar do prazo. Qual que é o prazo
para a pessoa assinar um contrato de financiamento? Vamos lá. Eis a pergunta. Tem que sair o prazo aí, vamos falar. Depende. Aí lascou, Depende por quê? A gente já Ixi, teve lá vem. contrato que foi assinado com 15 dias. Depende né? muito do setor de análise, né? O setor da conformidade, o setor jurídico, Setor da engenharia. da engenharia. Então, depende muito da Até situação. A do gente, cliente acho que teve um também. caso esses tempos, né? Acho que lá da imobiliária, né? O cliente aprovou, documento, o corretor já entregou o documento do cliente, ok, fez a aprovação do crédito ali na hora, né? Que geralmente a gente preza em fazer a análise do cliente com o corretor lá, o cliente lá, faz rápido, né? Então a gente tenta entregar no mesmo dia, até na mesma hora, se o cliente estiver lá no escritório, para o corretor já sair ali com o cliente para mostrar a casa. O cliente já escolheu a casa já tinha documento, então essa casa já foi para a engenharia no decorrer de 2 dias. O engenheiro da Caixa já estava na cidade para fazer o laudo, Foi maravilhoso. avaliou, postou o laudo ali na mesma semana, o processo foi para conformidade, jurídico foi rápido, acho que demorou uns 5 dias. O cliente foi para a entrevista, já assinou o contrato. Só que, às vezes o cliente chega lá e ele aprovou, mas o documento do imóvel não está pronto. Então, o imóvel ainda vai sair a documentação, aí demora 2, 3 meses, né? Quando chega, tem o prazo da engenharia, porque tudo ali tem prazo. Engenharia, a análise a gente tenta fazer no mesmo dia. A engenharia da Caixa, ela tem 15 dias para vir avaliar, postar o laudo, né? Mas, às vezes, nesses 15 dias pode haver pendências na documentação do imóvel. Então, isso acaba prolongando o processo, né? Aí, às vezes, o laudo fica ali reprovado por um tempo, até a gente verificar a documentação que está pendente, reabrir uma ordem de serviço, que pode levar mais 15 dias. E, às vezes, na montagem do processo pode acontecer de entrar uma restrição no nome do vendedor, do comprador, que pode deixar o processo parado. Então, para o processo ele correr num prazo rápido, hábil, a documentação tem que estar perfeita. A pessoa tem que ser enjoada com a documentação do cliente, com a documentação do vendedor. Então, o corretor que entrega a documentação, ok, ele vai assinar o contrato mais rápido. E o que é essa entrevista? A entrevista com o gerente, a gente monta todo o processo, passa pelo setor jurídico, e esse cliente ele vai para uma entrevista na agência, né? A entrevista basicamente é para confirmar o que está ali dentro do dossiê. Se o valor de venda e compra é aquele, se o cliente está ciente da taxa de juros, se o cliente está ciente de quanto que ele está pegando, né? Qual o valor que vai cair na conta do vendedor, se aquela parcela não é uma parcela que corre o risco desse cliente entrar em inadimplência com a Caixa e perder esse imóvel para leilão. Questão do relacionamento também com o banco, se o cliente realmente quer pegar esse financiamento, porque querendo ou não, você vai ter um vínculo aí com o banco por 35 anos, se você não fizer nenhum tipo de amortização. Então, o gerente, ele quer ver se esse cliente quer te conhecer. É porque, na verdade, o financiamento imobiliário, como ele é feito no correspondente, digamos que a agência não tem conhecimento dos clientes que estão lá. É tudo digital, né? A pessoa pode comprar um imóvel online, tá? Na casa dela, manda toda a documentação e ela pode comprar um imóvel online. Por isso que é interessante, né, criar esse relacionamento com o banco antes. Por isso que para as pessoas, principalmente que é autônomos, fazer esse relacionamento, abrir essa conta, estar ali, fazer investimentos, né, trabalhar ali frente a frente com o gerente faz uma total diferença quando ele vai fazer um financiamento habitacional. Nós tivemos uma cliente mesmo, recentemente, que ela chegou lá no banco, ela conhecia todos os gerentes, né, porque ela fazia investimento, tinha cartão de crédito, tinha um ótimo relacionamento. Então a entrevista dela não demorou ali 15, 20 já minutos. saiu com o contrato na mão. Pronto, O gerente foi. gerou o contrato, ela assinou, ele assinou, E pronto. já levou para registro. Por quê? Ela tinha Todo o relacionamento. E agora a gente falou sobre o relacionamento do cliente. Legal isso aí. Agora eu quero saber o seguinte, como é que é o relacionamento do AD Expresso com a gente? O que isso impacta, como que isso faz a diferença, qual que é o trabalho de vocês, como é que é o dia a dia lá, de gastar sola do sapato, todo dia indo na agência, bastante. uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cobrando gerente, como é que funciona essa dinâmica aí? Cara, a gente tem uma parceria muito grande com a agência daqui, muito grande mesmo. Graças a Deus, nosso gerente de habitação, o Fernando, é muito abençoado, né? O Cláudio, que trabalha com ele, o gerente geral. Então, assim, a gente pode contar com eles para tudo, né? Eles sempre entregam bastante resultado pra gente, do mesmo jeito que a gente tenta bater todas as metas solicitadas pela agência, porque querendo ou não, a gente é uma extensão da Caixa, a gente tem meta com eles, meta de contrato, meta de seguro, meta de cartão. Então, a gente tem afinidade praticamente com todos os gerentes, nosso relacionamento é ótimo, né? Graças a Deus. Então, esse relacionamento, ele viabiliza muita coisa pra gente, né?
Isso facilita muito ali nosso atendimento. Até porque também a gente tá sempre batendo as metas, né? Graças a A Deus. gente, Todo mês, igual a graças a Adexpresso. Deus. O Adexpresso é líder? Eu tô falando uma coisa. É líder ou eu tô falando errado? É líder. É. Líder de financiamento, líder de consórcio também, de seguro, como é que é? Consórcio, seguro. Assim, uma vez que a gente entrega bastante resultado, a gente acaba tendo um bom relacionamento na agência, que a gente tá o tempo todo lá dando resultado Sim, e fazendo um bom nossa. serviço, né? Se eu não andar 10 km por dia, não sou eu dentro daquela agência. Tanto que eu atravesso aquela rua. Então isso aí faz a diferença. Faz a diferença. Faz. Esse Acho- bom relacionamento, então, esse trabalho intenso de estar lá, de estar enchendo o saco do gerente também, pedindo, intercedendo pelos clientes. Sim, sim. Essa questão do AD Express ser ao lado da Caixa Econômica facilitou muito. Quando a gente trabalhava lá no setor 3, ficava um pouco mais difícil a gente ter esse relacionamento. Agora ali é só atravessar a rua, tô aqui. Então facilita muito em cobranças de demanda, né? Contrato. Então a Questão gente consegue documentacional, né? Principalmente. documentacional, conversar com o gerente ali, né? Então, surgiu alguma pendência, alguma coisa, a gente atravessa a rua, gerente, me ajuda. Tô precisando resolver um problema. E ali a Maravilha. gente já consegue resolver. Manda um abraço pro Thiago aí, gerente geral, um grande parceiro nosso também. Tiago, Fernando, Cláudio, Aí, nossos ó. braços direitos na habitação. Maravilha, continue assim. É bom demais. Vou falar de mais 3 patrocinadores pra gente encerrar essa parte de patrocinadores. Vamos falar de mais assunto ainda. ProDseg, Segurança do Trabalho. Para quem precisa de segurança do trabalho, a Pratedes também tem uma outra empresa que também tem uniforme, né? Então, para você que é construtor, para comprar EPI ou fazer um treinamento para segurança do trabalho do teu construtor, ProDseg. Mazut Construtora, meu amigo Márcio e Giane, grandes parceiros. Um novo empreendimento vem por aí. Fique ligado na JK, ao lado do Monteiro Lobato, um novo empreendimento da Mazut que vai surpreender você, viu? Obrigado, a Mazut Construtora, pelo apoio. E vou falar de um outro nome aqui que acho que vocês não conhecem, não. Tal de Garbinato Despachante Imobiliário. Bem pouquinho. Esse tá colado com a gente. Esse, O pessoal lá da Garbinato Despachante Imobiliário, a Marli e o Gabriel, são grandes parceiros nossos há muitos anos, nos acompanham aí no mercado imobiliário, cada um na sua área, e eles dão um suporte também lá no AD Expresso, que a gente é especialista em financiamento no AD Expresso. Aí depois tem uma parte de cartório, prefeitura, e o pessoal lá do Garbinato é o que dá o suporte pra gente lá, eles são contratados pelos clientes, né? Tem um custo pelo cliente, mas é um trabalho muito bem feito e que dá uma comodidade aí muito grande para quem contrata eles. Então eu sempre indico eles aí porque realmente é importante. Depois que a pessoa compra o imóvel, ela tem que registrar, e aí tem todo um trabalho, aí eles fazem tudo isso, e a pessoa fica tranquila de casa, pensando só na mudança. Vamos falar um pouquinho do aquisição e construção? Financiamento de aquisição de terreno e construção. É a febre do mercado imobiliário nos últimos anos. A maioria dos clientes estão adotando esse tipo de financiamento, tanto o comprador quanto a construtora, né, que está focando nessa área. E qual que é Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são os maiores desafios? O que você me fala? Fala um pouco sobre esse produto, Bruno, pra gente. O aquisição de terreno e construção, ou construção em terreno próprio, ele foi um produto que, do nada, todo mundo quis contratar, né? Eu sei quem foi a culpada disso aí. Tá de Nayara Camel. Nayara Camel. Foi ela que Verdade. desvendou isso aí, falou pra todo mundo, e aí... Minha querida mentora do começo, né? Isso aí. Ele é um produto, Cássio, que não só os clientes pessoa física estão contratando, mas as construtoras adotaram essa modalidade, né? Que já é um processo que sai desde o início no nome do cliente. Você assina o contrato com a Caixa para depois você construir o imóvel, né? Imóvel pronto, primeiro o imóvel fica pronto para depois você assinar o contrato com a Caixa, né? O aquisição de terreno e construção, você precisa preparar toda uma documentação do terreno, da obra, precisa escolher a sua planta, aprovar o seu projeto, escolher ali um engenheiro para fazer esse acompanhamento com você. E você pode executar a sua casa por conta, né? Você mesmo vai contratar a sua mão de obra, vai fazer o seu material, fazer o orçamento do material, né? Fazer ali a administração própria dessa aquisição de terreno e construção. Ou você pode, né, procurar uma imobiliária, uma construtora, que vai fazer tudo isso por você. É uma opção também. Indico para aquele cliente que tem dificuldade, porque obra é coisa séria, obra dá trabalho. Então, assim, para aquele cliente que tem tempo, né, tem uma dedicação ali em se orientar, buscar os profissionais adequados, ótimo, é uma ótima linha de crédito. Agora, se você não tem tempo,
eu indico você procurar uma construtora, uma imobiliária, para tramitar esse processo para você. Porque dá trabalho, é muita responsabilidade, questão de obra. A obra precisa ser entregue para a Caixa, né? A Caixa, ela faz esse acompanhamento 3 ou 4 vezes, né? Ela vai na sua obra fazer a verificação. Então, é muito importante a parte do acompanhamento de obra. Quer complementar, Fran? A questão da aquisição de terreno e construção é algo assim que a Bruna falou que expandiu muito pela forma, né, que os clientes utilizam. Tipo, por exemplo, se for um imóvel pronto, o próprio construtor vai ter que desembolsar. E na aquisição de terreno e construção, você trabalha com o dinheiro da Caixa, né? Você tem que ter um pouco de dinheiro para você iniciar a sua obra, mas se você construir ali no mínimo 20% com recurso próprio, a Caixa ela já começa a pagar após esses 20%, então você trabalha diretamente com o dinheiro da Caixa. Aqui, antemão, né, o construtor, ele deixa esse dinheiro dele, digamos assim, para investir em outras coisas, porque você trabalha diretamente com o dinheiro da Caixa. Que é do cliente, na verdade, que está pagando a parcela, cliente, né? Exatamente. Que ele vai cair em várias etapas. Esse financiamento de aquisição e construção foi um financiamento, uma modalidade que a Caixa Econômica abriu para aqueles que queriam fazer a sua própria casa, né? Isso. E com o tempo, os consultores identificaram que tinha uma oportunidade de alavancar os negócios, e em vez de gastarem o dinheiro dele para executar a obra com um recurso próprio, vou fazer uma casa para vender, então vou lá comprar o terreno, construir a casa com meu dinheiro para depois colocar no mercado para venda. Aí identificaram essa oportunidade, fazendo isso, não, vou vender direto para a Thalita. Thalita, você vai fazer o financiamento de aquisição e construção direto no seu nome, o financiamento é teu. Eu só vou executar para você, né? Aí você que vai pagar as parcelas no teu nome, já vai estar financiado. Tem vantagens para o cliente comprador, tem muitas vantagens. O fato de já estar financiado, né? Porque é diferente, eu construí uma casa aqui e vendi para você na planta. Mas me espera, Thalita, que eu vou construir a casa. Aproveita o teu crédito hoje, vou construir a casa para daqui a 6 meses eu te vender essa casa. Aí daqui a 6 meses você pode não conseguir renovar o crédito, pode sujar o nome, pode acontecer uma série de coisas, né? E na aquisição e construção já vincula tudo, né, Bruna? Essa é uma grande vantagem, né? Sim, sim. Já assina o contrato de financiamento, depois você tem, claro, uma obrigação a cumprir, que é executar a obra, né, terminar a casa, aquela coisa toda. Mas pelo menos já não tem mais volta, já está financiado, né? E justamente, já não tem mais volta. Por isso que ela precisa iniciar e terminar essa obra. E a parte boa, assim, que na construção você acompanha, né? Você acompanha passo a passo do seu sonho ali sendo realizado. Então você escolhe ali junto com o construtor, ou se não, se você tiver a sua própria equipe, você escolhe cada material que você vai utilizar na sua casa para realizar o seu sonho. O problema é que tem muita gente que está terceirizando, está comprando de um construtor e depois não acompanha nada, né? Não vê nada, né? Inclusive, isso é um ponto de controle que a Caixa Econômica tem quando vai fazer a entrevista, né? Como é que é a entrevista para esse tipo de produto? Então, a entrevista de aquisição de terreno e construção, ela é diferente da entrevista para quem está comprando um imóvel pronto. Por quê? Na entrevista, o gerente ele vai deixar bem claro para você que a responsabilidade da obra é sua. O contrato é no seu nome. Se a obra atrasar, ela vai ligar para o cliente. O cliente ele pode ter uma construtora, um prestador de serviço que ele contratou. Mas esse construtor ele não assina um contrato com a Caixa. Então, a responsabilidade da obra é do cliente. Então, ele precisa conhecer todas as etapas do processo. Quanto tempo vai levar essa obra? Quantas medições vão ser solicitadas? Quais são os materiais que foram colocados lá na proposta? Porque, inicialmente, para aprovar esse financiamento, esse imóvel, ele precisa passar pela engenharia. E eles fazem uma proposta de construção onde vai estar dizendo cada detalhe dessa obra. Se vai ser chapiscado, se vai ter muro, se vai ter revestimento. Então, tudo está lá nessa proposta de construção. Então, tudo isso precisa ser entregue. O gerente nada mais ele quer que o cliente comece a obra e termine a obra e entregue conforme foi combinado com a Caixa. O que acontece se não for entregue essa obra? Você pode perder tudo isso que você já fez, né? Essa obra que não foi executada. Então, por mais que ali você pediu 6 meses para executar essa obra e você não conseguiu, eles vão te dar em torno ali de mais um prazinho para você terminar de entregar. E também, eles só vão liberar o recurso para você se você estiver executando. Se a obra parar, o dinheiro para de cair. Então, precisa ser muito bem planejado essa questão do processo de aquisição de terreno e construção. E tem... Como é que é? Tem os índices lá, a gente tem muito problema com isso? Quais são os maiores problemas que acontecem lá, geralmente? Olha, sinceramente, quando a pessoa não tem o conhecimento da aquisição de terreno e construção e tenta fazer sozinho.
Às vezes o cliente, ele acha que aquele recurso que ele pediu vai ser suficiente para construir uma casa de 80 metros, e esse recurso às vezes não é suficiente. Por isso que a gente fala, procure um imobiliário, um construtor, por quê? Vai ter uma pessoa ali que está diariamente trabalhando com isso, então ela sabe se o dinheiro que você está pegando no banco é suficiente para terminar aquela execução. Pela experiência que ela tem do Exato. material, do custo do material, do custo da mão de obra, né? Então, é bom fazer boas parcerias. Exemplo, é ideal que você procure um engenheiro também, por mais que você vá fazer por conta, que você tenha um pouco de entendimento, uma pessoa competente, para você também não ter problema com o projeto, de ser reprovado, de você perder a documentação. A gente teve muito problema com isso, né? Por causa de erro de documentação de obra, projeto, ART, então... PCI, né? O preenchimento da própria PCI. Porque a Caixa, ela tem um corte a seguir dessa obra, então existem algumas regras, não é? Você não pode fazer qualquer obra, qualquer construção. O Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas regras da construção, então precisa ser seguido. Então é muito importante. Quando o cliente, ele busca o escritório para poder fazer esse tipo de processo, a gente sempre indica os profissionais que estão ali diariamente com a gente, né, fazendo proposta diariamente ali com a gente, né, estão no mercado há mais tempo, se você for fazer por conta esse processo. Então é muito importante esse acompanhamento, essa logística do processo. É porque essa é uma linha de crédito que foi criada para o cliente fazer a sua casa, né? Mas aí, com esse apoio das imobiliárias, dos construtores, ficou muito mais fácil, Sim. né? Porque são empresas, pessoas especializadas que têm conhecimento de causa que vão dar todo o suporte para aquela pessoa que está construindo, né? Então, você acaba comprando uma casa na planta, tá tudo no seu nome, mas você acabou terceirizando para alguém executar aquela obra para você, que tem um conhecimento de causa, que vai tirar toda a dor de cabeça que você teria e vai te dar a solução ali prontinha, mastigada da casa dos seus sonhos, ainda com uma condição melhor, né? Qual que é a vantagem, além de poder acompanhar a obra e tudo mais? Tem qual outra vantagem? É mais barato comprar na planta dessa forma? Com certeza. Custo-benefício na aquisição de terreno e construção, ela sai bem mais em conta do que depois que o imóvel já está pronto. A valorização do imóvel já é pronto é em média de 30% a mais, né? Então, para o cliente que está em busca do primeiro imóvel, principalmente para aqueles clientes que pegam muito subsídio e que não têm uma capacidade de muita entrada, na aquisição de terreno e construção, ele consegue, né, comprar este imóvel um pouco mais em conta e consegue realizar o sonho dele fazendo dessa forma, na construção. E também tem a questão da personalização, né? A pessoa pode personalizar também a sua casa, né? Conforme ela deseja. Lógico que dentro dos padrões da Caixa, né? Não dá pra gente fugir. Mas dá sim pra pessoa fazer, né? Às vezes ela quer fazer 2 quartos, tem clientes que querem fazer apenas 1 quarto para deixar o terreno maior e expandir posteriormente, né? Tem todas essas questões. E hoje, se a gente fosse falar de números, o quanto que representam a aquisição e construção e quanto que representa o próprio, casa própria? Se a gente consegue metrificar isso aí? Sim, 80% é construção, 20% é imóvel pronto. 80% aquisição e construção? 80% Ou aquisição de terreno e construção ou construção de terreno próprio? O maior é a aquisição de terreno e construção. Raramente o cliente tem terreno quitado no nome, né? Ou às vezes o cliente também, o que acontece muito lá, às vezes o cliente tem o terreno, mas ele quer escolher o construtor tem outras opções. O construtor acaba pegando esse terreno dele como entrada. E né? ele pode escolher outro terreno. Entendi. É uma opção lá. E nesse caso aí, esse tipo de financiamento, ele é um pouco mais demorado, ele é mais burocrático? Como é que é a linha do tempo dele ali de aprovação? Ele tem demora um pouco mais. Porque a engenharia da Caixa é onde geralmente mais trava o processo de aquisição de terreno e construção. Por isso que a gente fala assim da questão da documentação do imóvel, ela tem que estar bem alinhada, porque isso pode travar o processo. A gente tem processos que, exemplo, o maior travador do processo é o tal do alvará. É. A gente tem muita dificuldade. Eu tenho processos, acho que quase 10 processos, na mesa do gerente, já foi feita a entrevista, tá tudo perfeito. Mas eu não tenho o alvará de construção para poder assinar os contratos. Ou a questão também de preenchimento documentacional, né? Porque o correspondente não é chato, tá, gente? O correspondente às vezes manda mensagem falando coleguinha, a PCI não tá preenchida da forma correta. O que é a PCI? Explica pra gente. É a planilha, né? Onde vai, que a Bruna falou, onde fala
tudo que vai fazer naquela casa. A cerâmica, se vai chapiscar o muro, toda a planilha orçamentária. Então, às vezes, um preenchimento errado ali, você atrasa a sua engenharia. E muitas das vezes, quando a documentação da engenharia chega pra gente, a gente... não somos engenheiras, né? Mas o correspondente tem 1000 funções. Então, a gente passa um pente fino nessa documentação, faz ali a análise junto com a inteiro teor, a planilha Excel, o arquitetônico, para que evite dar PEPT no processo. Então, se dá PEPT... O quê? PEPT? Você vai falar um monte de nome aí que tem que explicar para o público o que é. A PEPT são as pendências que o engenheiro da Caixa dá naquele processo e que a gente tem que transferir para o engenheiro responsável por aquela obra, para que seja resolvido, para depois eu mandar novamente para o engenheiro da Caixa. Então, naturalmente, às vezes da PEPT, o engenheiro responsável pelaquela obra, às vezes não resolve dentro do prazo. E o engenheiro da Caixa, ele tem um prazo de 15 dias para resolver essa situação. Se passou o prazo de 15 dias, ele reprova o laudo. Quando esse engenheiro aqui vem me resolver essa pendência, ou seja, eu vou ter que abrir revisão de laudo, esse engenheiro da Caixa tem mais 15 dias para me postar o laudo. Ou seja, eu atrasei o processo, né, que poderia ser resolvido Perdeu ali. a janela de oportunidade de acelerar o processo. Exatamente. Então, às vezes, assim, a gente liga pro engenheiro e fala, olha, a planilha não tá dessa forma correta, a RT, né, que agora tivemos várias mudanças, principalmente no imóvel pronto, até nos imóveis prontos agora, bastante regras mudou agora para a Caixa. Então, a gente passa esse pente fino antes de solicitar a engenharia para evitar que o processo ocorra todo esse atraso e seja reprovado o laudo futuramente. Então, o correspondente não é chato, a gente só é mais analista. Esse tipo de financiamento de aquisição e construção, ele é mais burocrático porque a pessoa tem que mandar a planilha pormenorizada de todos os itens que ela vai executar na obra, né? Então, ela vai fazer a planilha, eu vou gastar 80 mil, porque X mil reais é o piso, X é o reboco, X é o forro, tanto de pintura. E aí, o que acontece? Se ela for fazer isso aí sozinha, ela não consegue. Não. Então, tem um profissional certo que ele sabe exatamente quanto que vai gastar em cada fase da obra, porque o banco vai liberar o dinheiro proporcional à execução. Então, ele vai lá medir. Você já fez, ele levantou parede e cobriu, então eu vou te liberar tantos reais. Você fez o acabamento, tudo mais, vai liberar mais tanto, tá dentro da planilha. Então, tem todo um acompanhamento que precisa de profissionais habilitados, porque se você não fizer correto, além de demorar, vai te dar mais custo, vai te dar mais dor de cabeça e você vai se frustrar, porque a gente sabe que é o sonho da casa própria, você vai acabar ficando frustrado, né? O financiamento, ele é feito no nome do cliente, mas querendo ou não, o responsável técnico, ele tem muita função nessa obra, né? Porque se o responsável técnico não for uma pessoa que esteja ágil também, na construção, em meio à construção, né, ele acaba atrasando essa obra também. E são detalhes. Eu já tive laudo que não finalizou a obra, porque às vezes na planilha foi colocado que existia um jardim. Isso. Até isso conta, jardim, detalhes. Muro. O engenheiro da Caixa foi lá, não tem um jardim, tem que finalizar. O cliente teve que ir lá e falar, não, mas eu quero botar uma brita agora. Aí lá na sua planilha você diz que era jardim, então você vai botar uma grama aí para poder passar o laudo da Caixa. Então, todo detalhe conta. Então é isso, você faz a planilha lá e depois você tem que seguir exatamente como tá na planilha. Não dá pra ficar mudando. Agora eu quero mudar a janela pra cá, pra lá. Não tem essa opção. Tem que fazer o projeto bem definidinho, bem alinhado, pra começar e terminar no prazo X, aqueles itens que você definiu. E até assim, quando você faz a mudança do projeto ao decorrer do processo, foi lá, assinou o contrato, e aí você começa a evoluir essa casa, e aí o engenheiro da Caixa vai lá e vê que você mudou o projeto. Mudou, por exemplo, a janela, ou você não colocou a piscina no projeto, foi lá e colocou uma piscina no projeto, para fazer essa mudança de troca de projeto. Na verdade, a gente nem faz, né? Quem faz é a agência. Pra agência. Aí o cliente tem que ir pra agência. E pode contar 90 dias pra conseguir alterar. 90 dias sua obra parada, sem receber recursos da Caixa. A mais, né? Que a gente O que a gente tem que entender é que a agência também, ela tá sempre deficitária de funcionário, né? Então, infelizmente, a Caixa Econômica Federal, o pessoal não é nem que não trabalha decente ou não, mas é porque realmente não tem mão de obra, às vezes, qualificada, é muito serviço. Por isso que a Caixa Econômica adotou o modelo de terceirização da mão de obra para o financiamento imobiliário. Agora, tem casos que tem que ir para a agência. Sim. Né? A agência tenta tirar o máximo dela, né? Fazer só aquela entrevista, a assinatura do contrato, mas se você começa a errar na planilha, em algum momento vai ter que fazer um serviço que é só na agência. Aí você vai ter que ir lá, pegar a senha, ficar esperando, passar raiva. Então, por isso que é importante seguir as orientações
que o AD Expresso passa, que só vai agilizar o teu processo e evitar retrabalho, dor de cabeça, gasto desnecessário e perda de tempo de ter que ficar indo na agência para ficar indo lá resolver problema, né? Então, é uma opção muito viável da aquisição e construção, mas é muito delicado ao mesmo tempo e precisa de uma assessoria, por isso que elas estão aí para dar suporte, batendo meta, batendo recorde, ajudando bastante pessoa, porque realmente aprenderam a fazer essa modalidade aí e estão ajudando muitas pessoas. Querem falar alguma coisa mais sobre a aquisição e construção? Algum recado, algum detalhe? Eu gosto da aquisição de terreno e construção, mas eu amo imóvel novo. Verdade, gente. Nossa. Gente, não é porque aquisição e terreno de construção é vantajoso que o imóvel pronto não seja. O imóvel pronto, querendo ou não, quando você compra o imóvel pronto, você tem lá aquela garantia estendida pelo construtor do imóvel, né? O imóvel tá prontinho, é só entrar pra dentro. Imóvel novo também é ótimo, eu adoro ele. Vai depender... E é um processo rapidíssimo, né? Isso. 30 dias você assina o seu contrato, você tá na sua casa. O construção tem essa questão da obra, né? E dessas dificuldades, desses porém. Mas, imóvel pronto, tamo junto. O corretor também prefere Imóvel vender imóvel pronto. imóvel Eu novo, acredito. imóvel É uma usado. burocracia menor, né? Sim. Eu Mas gosto do imóvel pronto. A gente fala muito que é a necessidade de cada cliente, né? Às vezes o cliente ele encontra um imóvel ali já pronto, que seja novo ou que seja já usado, que se adapta à realidade dele. Mas tem clientes, né, por essa questão da entrada, que o imóvel pronto ali não vai se adaptar à realidade dele. Então, a gente, né, instrui, conversa, né, direciona. Muitas das vezes já vão com os corretores, e os corretores, não, tem a melhor forma aqui, ou os construtores, e vão para aquisição de terreno e construção. Mas nós amamos, tá, gente? Um terreno, um imóvel pronto, nossa, maravilhoso. E a gente percebeu que nesses últimos 2 meses, a gente tá fazendo muito processo de imóvel pronto. O pessoal voltou a construir imóvel pronto aqui na cidade. Bom. Então, a gente tá tendo bastante opção, né? Porque tem muito cliente que prefere. Não quer mexer com construção, não quer ter dor de cabeça, quer pegar o imóvel pronto, né? Então, se o construtor que tem a opção de imóvel pronto, com certeza, o imóvel é um pouco mais acima do preço, né? Sim. Não que esteja errado, o preço tá certo. Aqui em Ariquemes, infelizmente, né, na verdade, né? Nosso mercado é bem agitado, vamos dizer assim. Então, tem muita valorização, né? Quem tem imóvel pronto, eu não vejo um disponível. É muito difícil. Eu vou falar um pouco sobre... Vou perguntar para vocês agora sobre os bastidores, né? Situações engraçadas, emocionantes. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Como é que vocês lidam com vários corretores, vários construtores, cliente que às vezes está sendo atendido por um corretor, por outro construtor? Porque como é que vocês trabalham nesse sentido lá? Como é que é a dinâmica de vocês? Para dar uma transparência, uma segurança para os clientes que estão indo lá. Não necessariamente o cliente final, mas aquele corretor que está levando o cliente, ou aquele construtor, como é que vocês lidam com isso? Olha, se o cliente for por conta... Porque assim, tem cliente que manda documentação, mas ele está falando com 2, 3 corretores ao mesmo tempo. Se o cliente trouxer a documentação para fazer análise de crédito, a gente solicita que o cliente autorize a gente passar a análise de crédito para aquele corretor que está perguntando. Porque às vezes o corretor manda... esse cliente está aprovado aí? Manda o documento do cliente, né? Assim, olha, ele tem uma aprovação aqui, eu preciso ligar para ele e verificar, né? Se eu posso estar te passando. A gente liga pro cliente, o cliente autoriza, ou às vezes a gente pede pro cliente mesmo mandar a aprovação. Questão né? de ética, né? Isso. E às vezes tem a questão, o cliente vai com um certo corretor X, faz a análise de crédito, e depois outro corretor vem perguntar dessa análise de crédito. A gente entra em contato com o cliente, olha, corretor X está, né, perguntando da sua análise de crédito, pode ser passada a informação? Se o cliente autorizar, a gente passa e avisa, né, para o outro corretor, olha, seu cliente transferiu a análise de crédito, a responsabilidade, para o outro corretor. E por aí, se for 1, 2, 3, o que acontece direto, a gente vai avisando todas as partes. Mas todas as vezes que o cliente chega lá, né, principalmente vão muitos clientes sozinhos, que às vezes o corretor só fala, né, vai lá nas meninas do AD Expresso aprovar o seu crédito. A questão da ética do AD Expresso, a primeira pergunta a se fazer é você está sendo atendido por algum corretor ou algum construtor. Então a gente tem essa ética de perguntar, a primeira pergunta que a gente faz. Está sendo atendido por algum construtor, terminou de ser atendido ali, posso mandar sua aprovação de crédito? Aí ele pode mandar, então a gente encaminha para o corretor. E tá funcionando direitinho. Graças a Deus. Hoje a gente não teve problema nenhum.
que o AD Expresso ele é uma empresa do Grupo AD, mas ele é independente e trabalha com financiamento imobiliário para todos os clientes, né? Não só para AD Imóveis, que tem corretoras, que tem processo de financiamento, que tem venda e compra, também tem processos lá, também faz financiamento lá, mas o AD Expresso trabalha para toda a cidade, para todo construtor, todo engenheiro, todo arquiteto, todo corretor que tiver interesse em fazer financiamento, quiser ajuda, as meninas estão prontas para ajudar lá de uma forma transparente, de uma forma imparcial, para que a pessoa possa se sentir segura, sabendo que lá é um ambiente seguro, não é um ambiente de concorrência, é um ambiente de solução, de ajuda para realizar o sonho da casa própria, para dar solução financeira para todo mundo que precisa. Então, você pode ir tranquilo na AD Expresso, sem problema nenhum, você vai ser bem atendido e você não vai ter nenhum assédio ao seu cliente. Pode deixar seu cliente ficar tranquilo lá. Nós temos até o outro container, né? Que quando vai fazer atendimento presencial, às vezes tem 2, 3 corretores, a gente leva esse cliente para outra sala e conversa ali, né? Juntamente com o corretor para ter essa privacidade também. Maravilha, maravilha. Bom saber disso aí. Antes de passar para esse próximo bloco, que é o nosso último bloco, eu quero convidar você para curtir aí a nossa página. Nós já estamos no 10º episódio do ADcast. Se inscreve lá no nosso canal, curta lá os nossos comentários, nossos posts, nossos cortes. Comente, compartilhe com seus amigos. Muita informação para você ficar ligado no que está acontecendo no mercado imobiliário. E nós estamos finalizando aí uma temporada de 12 episódios. Vamos finalizar esse ano. Ano que vem uma nova temporada aí com mais novidade, com novos entrevistados e novos quadros aí para o ADcast. Realmente a gente veio para ficar. Então, mais uma vez, você que não está seguindo a gente ainda, aproveite, siga lá o nosso Instagram, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e acompanhe os nossos materiais, os nossos vídeos lá, os episódios e os cortes que estão sendo postados no Instagram. Beleza? Vamos falar aí. Agora, pra gente chorar, pra gente dar risada, conta uma história. Primeiro, conta uma história engraçada. Pra gente dar risada. Eu vou contar uma história aqui, que essa história eu tava comentando com as meninas ali fora. Marcado. Estou eu um dia trabalhando com a Thalita. A Thalita lá, ela faz análise de crédito assim. Ela não falou não, mas eu vou falar aqui agora. Quer fazer uma análise rápida, manda mensagem pra essa menina. Rapidinho. O cliente chegou, junto com o construtor dele. Ah, tá, eu trouxe meu cliente pra fazer a aprovação do crédito. Falei, não, manda a documentação. Tá, mandou, entregou a documentação. Falei, Thalita, faz pra mim. Tava fazendo os outros atendimentos, ela não faz. Aí, fez o cadastro, tal, rodou a avaliação, ela... Bruna. Foi, Thalita? Olha aqui. Aí tava lá o cliente. Óbito. O nome do cliente. Seu cliente tá morto. Aí eu olhei pra aquele cara na minha frente. Eu não sabia o que E eu não sabia o que falar pra ele. Eu falei, e aí, gente, será que é fraude, documento fraudado, né? Pessoa, né? Não sei se eu falo pro cara, né? E aí eu pensei, falei, amigo, né? Aproveitar que tá todo mundo entre amigos aqui, deixa eu te falar. Você tá morto. Tá morto, velho. O cara estatalou os olhos ali, ele falou, como é que é? Falei, cara, tá óbito aqui. Tá dizendo que você tá morto. Tá bom. E ele foi atrás, né, pra descobrir, e no outro dia ele voltou pra contar pra gente. A irmã dele tinha falecido. E ele que foi dar entrada, né, na certidão de óbito. Em vez dele juntar a documentação da irmã, ele entregou a documentação dele. E aí foi dado baixa na documentação dele, em vez da irmã dele. Pra reviver esse cara, gente, deu trabalho. Porque teve que resolver na Receita, e depois essa informação, ela leva um tempo pra migrar pro sistema da Caixa, né? E até explicar pro gerente que o cara tava vivo, tive que levar o cara lá, levar os documentos, explicar o processo. Conseguimos reviver o cara fez financiamento de construção dele, tá na casa dele, viu? Até ressuscitar os outros, ressuscita, aí sim. E o cara viveu de novo e hoje em dia, acho que terminou a obra dele, entregou certo. Engraçado que a gente vive e faz tanta coisa lá, né? Tem tanto tempo de trabalho e todo dia é uma coisa nova, né? Não, todo dia é uma coisa nova. História diferente. Né? Tá, agora uma emocionante. Emocionante. Eu acho que não tem maior do que a da Sara, né? Ela fez todo mundo chorar, e inclusive até o gerente. A história dela é bem emocionante, assim. Foi bem suado, mas a casa dela tá finalizando agora, né? Tá terminando a casinha dela. Mas a história de vida dela, a conquista da casa dela pros pais dela, né? Principalmente pra mãe dela, foi a história, assim, que eu acho que mais emocionou a gente. Que ela começou a contar e todo mundo querendo chorar, e foi lá pro gerente. Quando chegou lá na mesa do gerente, até o gerente, não tá aprovado, até o gerente tava querendo chorar. Foi
muito bacana mesmo. Mas Ela é uma menina muito humilde, né? Sim. Muito humilde mesmo, e ela tem uma grande dificuldade, né? Tipo assim, ela quase não fala, então, tipo assim, pra gente atender ela, entender a situação dela, dá trabalho, ela é muito tímida. Isso. Então, ela tava comprando a casa pra mãe dela, tipo assim, para as duas morarem juntas, as duas, tipo assim, né, moram junto, ela e a mãe dela, então aquilo era o sonho da mãe dela. No dia de assinar o contrato, ela trouxe a mãe dela pra assinar o contrato também, as duas assinaram juntinha lá, né? Então foi, você vê assim que foi uma história difícil, né? Ela suou muito, né? A gente tá acompanhando a obra dela até, né, o acompanhamento, ajudando ela, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo assim uma filha dando, né, realizando o sonho, porque era o sonho da mãe dela ter uma casa própria. A mãe dela acho que tem quase 70 anos e ainda não tinha tido a casa própria. E a filha se dedicou para poder, né, dar esse presente para a mãe dela. Acho que foi São essas histórias que faz chegar em casa e falar assim, valeu a pena, né? Valeu a Tá pena. cansada, tô estressada, tô nervosa. Valeu a pena. Mas valeu a pena. Mas é tranquilo lá, né? Eu tenho estresse. Sossegado. Não, lá é assim. Lá é quando você tá estressado, você não pode ficar estressado. Se você fechou a cara lá, uma já olha pra outra. Opa, vamos aqui, vamos pegar esse outro problema aqui pra resolver. Já Mas passa. eu acho que a gente é muito abençoado. Por quê? Sim. Aqueles clientes lá amam a gente. É manga, é galinha, é abóbora. é tanta coisa que a gente quiabo. ganha. Você quer ver do senhorzinho dos NSS que vai fazer empréstimo lá. Essa Thalita aqui, É verdade. o senhorzinho não aguenta ver ela lá. Todo dia tem um lá, tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha, levando um presente. Eu sei que tem Eles umas lá são também que arrebenta os coração dos homens lá também, do pessoal. Tem um... Vixe. Porque lá é flor chegando toda hora. Vixe. Sobrou pra mim. Não vou nem contar. Então. Deixa abaixo. Pessoal, estamos chegando ao final do podcast, nosso 10º episódio aí com as meninas do AD Expresso. Espero que vocês tenham gostado. Muito conteúdo. Faltou alguma coisa? Não, acho que vamos deixar pra próxima. Vamos deixar pra próxima. Quando lançar o meu sonho, nós volta. É isso aí. Nós voltamos. É isso aí, ó. Em breve nós teremos um empreendimento na cidade que você vai poder comprar a sua casa pelo programa Minha Casa Minha Vida e vai acumular, além do subsídio do Minha Casa Minha Vida, o subsídio do programa Meu Sonho, que é um programa estadual, que é para aquelas pessoas que já se inscreveram. Foi aberto um edital pelo governo, tem 7.000 e poucas pessoas já cadastradas e elas poderão ter esse benefício de comprar a casa. Será lá no Zona Sul, são 480 casas que vai ter praticamente entrada zero e até documentação, em alguns casos vai estar incluído. Então, se você está inscrito no Meu Sonho, fique ligado no nosso canal aí, no nosso Instagram, no AD Expresso, na AD Imóveis, e se cadastre conosco lá para você saber mais informações em primeira mão. Bruna, quer deixar uma mensagem final? Agora eu quero ouvir de vocês uma mensagem final de cada uma de vocês. Vamos começar com a Fran, de lá para cá. Eita. Bom, gente, eu acho que o AD Expresso, ele não é só o nosso trabalho, mas é um ambiente que a gente ajuda a realizar sonho. Então, se você deseja realizar o sonho da sua casa própria e não sabe por onde começar, o primeiro passo é você ir até o AD Expresso, né? O primeiro passo é você vir contar a sua história, porque querendo ou não, a gente tem que saber um pouco, né, da história do cliente para a gente tentar ajudar de alguma forma e somos muito gratas, né, por cada parceiro, somos gratas por cada corretor, construtor, engenheiro e que fazem parcerias com a gente por cada cliente. Então, essa palavra hoje é gratidão por cada parceiro nosso. Maravilha. Exatamente. Como a Fran falou, né, a gente procura ajudar todo cliente e a realização de um sonho também é uma realização nossa, né? É uma forma de gratidão também. Maravilha. Bruna? É isso aí, galera. Eu tô pronta para 2026, quero fazer os empreendimentos, né? Queremos ajudar mais famílias a realizar sonhos, né? A gente está se preparando, né? Estudando diariamente, se profissionalizando lá no escritório. E a nossa meta é essa, atender todo mundo com qualidade, né? Humanidade, eficiência. E é isso aí, tamo junto, 2026 é nosso. Vamos para cima. Vamos pra cima. Agradecer vocês mais uma vez pela participação, em nome da Denise também, minha parceira, minha sócia, minha esposa, pela dedicação de vocês, pelo apoio incondicional, pelo amor que vocês dedicam no trabalho. E nós somos muito gratos por vocês, somos muito felizes de ter uma equipe assim pujante. E nos animamos muito em dedicar e investir cada vez mais no AD Expresso, que a gente sabe que a gente pode grandes coisas e podemos ajudar muitas pessoas. Muito obrigado por você que participou aí, que assistiu até o final. Se inscreve aí no nosso canal, né? Segue lá no Instagram, compartilhe, comenta lá os nossos posts, nossos cortes e fique ligado em todo sobre o mercado imobiliário de Ariquemes. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Tchau.